A Vastidão da Noite, com certeza, é um dos filmes mais interessantes que eu assisti esse ano. A Vastidão da Noite, ou The Vast of Night, é um novo filme de ficção científica que está sendo lançado pela Amazon Prime Video, agora no dia 29 de maio. Eu queria muito ver esse filme para fazer uma crítica, porque ele tem uma premissa que eu achei muito interessante, eu vi várias pessoas falando bem dele lá fora, e a Amazon foi muito gentil em me mandar esse filme para assistir, e eu assisti. E esse é um daqueles filmes independentes que se sobressaem de suas limitações por conta do orçamento, com uma boa ideia. É o filme de estreia do diretor Andrew Patterson e ele prova que você pode fazer um bom filme tendo uma boa ideia e executando ela de uma maneira criativa, mesmo com um orçamento muito pequeno. É um filme muito sobre o som, todo o foco do mistério está em volta de uma noite na cidade no Novo México, onde uma frequência de som estranha é percebida por uma jovem telefonista que recebe várias ligações de pessoas dizendo que estão vendo um objeto não identificado no céu, e ela, junto com um amigo radialista, suspeitam que possa ser alguma coisa alienígena, através do depoimento que recebem de várias pessoas enquanto acontecem coisas estranhas na cidade naquela noite. Para vocês terem noção, foi um filme que eu quis assistir de fone de ouvido, com headphone, para conseguir ouvir melhor as cenas. Eu acho que você não precisa fazer isso, mas eu queria para conseguir ouvir melhor o filme e mergulhar mais naquela ideia. Inclusive, esse filme teve algumas pré-estreias em cinemas drive-in nos Estados Unidos, que são aqueles cinemas onde você assiste ao filme de dentro do carro. É uma coisa que voltou meio forte lá pelos Estados Unidos, por conta da pandemia do coronavírus que está acontecendo agora enquanto esse filme está sendo lançado. Então, como as pessoas não podem ir aos cinemas, né, elas estão indo aos cinemas drive-in, que ainda existem por lá, e é uma ideia que tem muito a ver com a ideia desse filme, porque ele se passa na década de 50, quando foi o auge dos cinemas drive-in nos Estados Unidos, mas também porque o som do filme era transmitido através de frequências de rádio, para os rádios dos carros, então você ouvia o áudio do filme através do áudio do carro, o que tem muito a ver com esse filme, já que ele fala muito sobre isso, fala muito sobre rádio e sobre comunicação. A gente tem um personagem que é radialista e uma outra que é uma atendente de central telefônica, que é algo que hoje em dia não existe mais, mas para vocês entenderem, antigamente quando se precisava fazer uma ligação a longa distância, né, para outra cidade, você tinha que ligar numa central telefônica, falar com uma telefonista da cidade onde você estava ligando, para ela fazer o direcionamento da sua ligação para o lugar certo. Hoje em dia não precisa mais fazer isso porque a gente disca o número com um DDD e essa conexão já é feita direto, né? Tô explicando para vocês entenderem o que é isso porque é uma coisa que aparece muito no filme durante muito tempo, então para vocês não ficarem boiando quando vocês assistirem ou depois que vocês tiverem assistido, para vocês saberem o que é, porque é uma coisa muito antiga. Como eu tava falando, muito do mistério do filme se baseia no som e como os personagens investigam esse mistério é através de ligações que o garoto recebe na rádio. Por conta daquela época dos registros em imagem serem mais difíceis de serem feitos por pessoas comuns, que não trabalhavam com comunicação ou algo assim, muito do que se tinha registro de coisas era através do som, e o filme se baseia muito no depoimento dessas pessoas, nas histórias que elas contam, e através disso a gente só consegue imaginar o que talvez possa ser aquilo que elas estão falando. O que é um recurso muito interessante de se explorar num filme, principalmente num filme de mistério, porque muito do que a gente entende do filme é pelo diálogo e pelo que as pessoas estão falando, então a gente tem longos takes só no rosto dos personagens ouvindo aquelas histórias, e como um filme se trata de uma obra principalmente visual, essa falta de informação que é criada entre o que a gente está ouvindo e o que a gente não está vendo, brincando com o nosso imaginário, é o que deixa aquele mistério tão interessante e também tão assustador, talvez. Todo filme tem um formato parecido com um episódio de um programa de TV, parecido com o Twilight Zone, que inclusive é daquela época também, onde cada episódio era um conto de terror ou um mistério, e é como se o filme fosse um episódio, um conto de uma série dessas. É algo que não é aplicado tão à narrativa do filme em si, mas é algo que acho que traz essa ideia dessas histórias que eram contadas nessas séries do Twilight Zone e tal. No mistério do filme, como a gente não consegue ver, só consegue imaginar aquilo que está sendo falado, a gente também não sabe se aquilo é verdade ou mentira, porque a gente só tem a palavra dos personagens que estão contando, e mesmo assim o filme cria uma verdade e uma tensão sobre o mistério através da ambientação da cidade, à noite, em que ele mostra de uma maneira muito curiosa. Tem um longo take incrível
feito em traveling, que é quando a câmera se desloca por um espaço através de algum mecanismo. Espaço esse que no filme é bem grande, a câmera se desloca da central de telefonia, passando por um ginásio no meio de um jogo de basquete e saindo pela janela e continua na cidade por fora. É um take muito bem feito, muito longo. Provavelmente tem alguma edição ali para emendar as cenas, né? Já que, sei lá, seria quase humanamente impossível fazer o que eles fazem com a câmera ali, mas é um resultado muito impressionante, se tratando principalmente de um filme independente com um orçamento muito pequeno. E é uma cena que dá um contexto muito legal de como estava a cidade naquela noite, porque quando a câmera está passando pela cidade, a gente vê que aquela cidade pacata estava completamente vazia, porque todo mundo estava no ginásio assistindo o jogo de basquete, e isso desperta uma sensação realmente de fragilidade naquela cidade, de vulnerabilidade com aqueles personagens que são adolescentes. Achei muito legal também como o filme trabalha essa dissonância entre o que a gente ouve e o que a gente pode ver para desenvolver o roteiro até o seu clímax final. Não vou dar nenhum spoiler, vocês podem ficar tranquilos que meus vídeos nunca têm spoiler. Se eu preciso falar algum spoiler, eu sempre vou avisar antes. Mas realmente essa escolha que eles fazem no filme, eu achei bem interessante, reflete muito o que eu falei no começo, do filme precisar ser criativo por conta das suas limitações de orçamento, e acho que o final tem uma solução muito boa se tratando do formato desse filme. Calma. O filme ainda tem uma mensagem muito interessante para refletir, ou talvez tenha sido só uma interpretação minha que eu tive, quando uma personagem vai dar o depoimento dela sobre aquele mistério, que o filme fala muito sobre como nós somos manipulados através da comunicação, sobre a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, através dessas ondas que se comunicam através do céu, né? Onde o filme faz uma alegoria disso com algo alienígena, de uma espécie de controle que eles lá em cima, né, têm sobre nós. Então eu acho que por isso que o filme tem essa abordagem tão forte com tecnologia da comunicação, o que pode ser claramente aplicado também hoje em dia para o que acontece com a internet. O que foi uma reflexão que eu achei muito interessante que esse filme consegue fazer, sem deixar a ficção de lado, sempre sendo muito claro quanto a isso, trabalhando tudo isso de uma forma muito criativa. Foi um filme que eu gostei muito, eu recomendo. Como eu falei, ele não é um filme muito gráfico, é mais sobre ouvir e entender as coisas. Se você é receptivo com esse tipo de filme, talvez você vai gostar. E com certeza, The Vast of Night ou A Vastidão da Noite é um dos filmes mais interessantes que eu vi esse ano. Então é isso, se você for assistir, se você já assistiu The Vast of Night, deixa aí nos comentários o que você achou sobre o filme. Se você ainda não conhecia o canal, se inscreva e ative as notificações para ser sempre avisado sobre os vídeos novos. Também manda o canal para seus amigos, porque isso ajuda demais o meu trabalho, ajuda demais o canal a crescer. E é isso.